Hoje eu quero mostrar exatamente sobre ser igreja. Domingo passado nós caminhamos sobre ser discípulo. E nós vamos encontrar que não importa o carimbo que você tem. Muitas vezes você diz, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou batista, eu sou evangélico, eu sou da Lagoinha, eu sou isso. Mas o termo certo, se alguém perguntar o que você é, você aprendeu domingo passado de usar sempre esse termo. Eu sou um discípulo de Jesus. E a ordem que Jesus deu, ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não disse, ide por todo mundo e fazei protestantes. Ele não disse, ide por todo mundo e fazei crentes. Ide por todo mundo e fazei batistas da Lagoinha. Ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então você guardou no seu coração essa mensagem de domingo passado, está gravada aí no YouTube. Você pode assisti-la 355 vezes e vai entender. Quanto mais você ouve, você esquece. Mas você precisa lembrar. Só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se domingo passado, até hoje, você não conseguiu entender que você é um discípulo, então volte a ouvir a mensagem. Porque nós temos que ouvir. É como os animais ruminantes. Eles mastigam, desce, volta novamente, mastiga, desce, volta para a boca de novo, mastiga e desce. São os animais ruminantes. Aqueles que só engole, aí a digestão é bem diferente. Então, a meditação é que nos faz lembrar. Então, em Zacarias, capítulo 11, versículo 7, começa exatamente apontando esse caminho. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. As pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas. Uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. O nosso propósito é cuidar das ovelhas. Você está aqui. Hoje as pessoas não entendem o que é ser igreja. Muitos acham que vão na igreja só para receber isso. Igrejas que colocam placas e mais placas, dizendo só, vem para cá que vai acontecer isso. Vem para cá, você não era desempregado, vai ser empregado. Você era doente, vai ficar salvo. Você não era isso, era aquilo. Não é tudo isso Deus tem para dar. Mas o Senhor, Ele quer uma família. E família significa vínculo, família significa unidade. Você assenta nesse banco uma vez por semana só. Muitos de vocês só têm a Bíblia nas mãos aqui. Outras vezes, nem todos os que estão aqui estão integrados em um GC. A maneira do GC é olhar. O GC é aquele grupinho pequeno. 8 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas. Se passa disso, nós a dividimos, multiplicamos. Por quê? Nós cuidamos das pessoas. Em Lagoinha, nós temos um desafio de sermos uma igreja grande para servir, pequena para se importar. Grande. Nós já estamos chegando a quase 700 igrejas. Sabe o que é isso? Toda semana nasce 1 ou 2 igrejas, não apenas no Brasil, mas em tantos países. Tantos países. Eu fico recebendo as informações das igrejas enormes, igrejas com 4.000 membros, igrejas com 500 membros, crescendo, nascendo. Toda semana nasce uma igreja. Tem um pastor aqui, fica em pé, querido pastor. É o pastor de Guaíba. Vire para lá para os seus outros ver como o seu tupete é tão brilhoso. Olha, é um pastor lá do Rio Grande do Sul, de Guaíba. Sabe, lá embaixo, bem lá embaixo. Está lá a igreja. Eu estive na igreja dele, preguei na igreja dele. Almocei na casa dele e ele deixou eu dormir na cama dele. Não com ele. Os irmãos estão compreendendo? O que está acontecendo? Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Mas os pastores, gente,
É algo tão lindo que está acontecendo. Não tem. Olha, eu estou no Evangelho desde que eu me converti em 66. Nós estamos vivendo um tempo que não tem uma explicação. Não existe uma explicação. É esse derramar da graça do Pai. Nossa visão é uma só. Nós somos gente, somos irmãos. Aqui na igreja, eu sou presidente porque tem que ter alguém que assine. Porque a igreja tem que ter um CNPJ, tem que ter um presidente para assinar pelo CNPJ. Senão não abre nem conta em banco. Tem que ter alguém que responde, entende? Se alguma coisa está errada, quem vai lá para o juiz sou eu, que assino. Os irmãos estão compreendendo? Então, na nossa vida, é uma vida simples. Igreja é família, a família de Deus. Então, domingo passado nós vimos que somos discípulos. E o discípulo, sabe quando é que ele vai chegar? O Senhor diz, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quem não veio semana passada, liga lá no YouTube, não sei o que você vai achar, e vai ler, você tem que digerir. Mas hoje vamos falar sobre ser igreja. A primeira realidade é a unidade dos crentes. Sabe o que é unidade? Unidade, se você tem, assim, vamos imaginar, um caminhão cheio de laranja. A laranja está lá no laranjal. Ali as laranjas estão unidas? Não. Mas depois que você toma as laranjas, coloca no caminhão, elas estão unidas? Não. Depois que você coloca numa caixa assim, de 500 laranjas, são unidas? Não. Quando você leva para casa 3 laranjas, elas estão unidas? Quando você faz um suco de laranja, com as 3 laranjas, elas estão unidas? Deu para compreender? Unidade é isto. Romanos capítulo 12, o versículo 5, diz exatamente assim. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Você não é um número aqui. Na minha carteirinha tem meu número de membro. Mas esse número é só para mexer no computador e achar facilmente o meu nome. A única realidade é esta. Porque, olha, quando você entende esse versículo, olha, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Muitas vezes você nunca teve a oportunidade de conversar com o irmão que está ao seu lado, visitá-lo, e nós não vamos conseguir com todos, mas nós vamos conseguir com alguns. Por isso que você não pode deixar de participar de um GC. Você não pode deixar de participar de um pequeno grupo. Você muitas vezes senta aí no seu lugar, do lado de você tem um irmão que você nunca viu na vida, mas você fica querendo sempre que alguém se aproxime de você. Mas quebre essa vaidade que você tem. Pergunte para ele, você deve se aproximar. Você é membro aqui da Lagoinha. Eu não vou para outra igreja, eu estou aqui. O meu lugar é aqui. Entende? O meu lugar é aqui. Os irmãos estão compreendendo? Se Deus te plantou aqui, você vai florescer onde Ele te plantou. 1 Coríntios 10, 17. O versículo repete a mesma coisa. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. 1 Coríntios 12, 12. Olha como te diz de uma forma tão clara. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Gálatas capítulo 3, o versículo 28. Gálatas 3, 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando eu leio esse texto, não pode haver judeu nem grego,
Em outras palavras, quando nós chegamos para Jesus, eu sou brasileiro, nós temos uma igreja no Japão, temos uma igreja na China, temos uma igreja no Paquistão, temos igreja na Nova Zelândia, temos igreja em Portugal, igreja da Lagoinha na França, igreja da Lagoinha na Itália, igreja da Lagoinha na Suíça, igreja da Lagoinha nos Estados Unidos, igreja da Lagoinha no Canadá, igreja da Lagoinha na Colômbia, igreja da Lagoinha no Paraguai, igreja da Lagoinha... Eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou ficar falando muita coisa. Mas olha aqui, como diz o texto. Olha, desse lado não pode haver nem judeu nem grego. Nós perdemos a nossa nacionalidade, mas nós não perdemos o nosso patriotismo. São duas coisas. Eu amo meu país. Eu pago imposto no meu país. Eu oro pelo meu país. Ou eu estava chorando pelo meu país. É uma coisa. Mas aqui não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos um. Isso fala o quê? Unidade. Unidade. É verdade que você vai encontrar pessoas que... Normalmente as pessoas perguntam assim, qual igreja que você é? Mas muitas vezes cada igreja tem um CNPJ, tem um carimbo, tem batista, tem Assembleia de Deus, tem pentecostal, tem presbiteriana, tem metodista, tem Exército da Salvação. Mas no sentido geral é a igreja. Mas nós temos a nossa igreja local, nós temos uma família, e essa família chama-se Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho um sobrenome, Valadão. Quem tem esse sobrenome Valadão veio de onde? Do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, e se eu for chegando lá atrás, vamos chegar até o primeiro, que foi Adão. Então, você tem que guardar isso, porque todos nós somos o quê? Um só em Cristo Jesus. É o que está a palavra do Senhor dizendo. Efésios capítulo 4, versículo 13. De uma forma tão clara diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu posso ficar pregando para você aqui 10 horas, só sobre esta realidade, explicando o que é ser igreja, a unidade dos crentes. Mas no seu pequeno grupo, no seu GC, ali, quando você começa a participar de um GC, você vai criando vínculos, você vai criando afinidade. Aqui em Lagoinha, o nosso sonho é ser uma igreja grande, grande. Dezenas, centenas, milhares, milhões de membros. Não vai chegar. Eu tenho um mapa do mundo lá no meu escritório. Eu quero ver todo o país como a igreja da Lagoinha. Eu não vou viver tanto tempo para ver todo o país. Mas em cada país onde nasce uma igreja, ele vai crescendo ali. Em Portugal começamos com uma. Portugal já está ficando cheio das igrejas. Os Estados Unidos começou com uma. Está só crescendo. Algo que não tem uma explicação. E nos outros países, quando você entrega seus dízimos, suas ofertas, você não sabe. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos atrás de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de gente. De gente que se oferece. Agora, para ir, para manter, para estabelecer, para fazer, é preciso de muitos recursos. E é por isso que nós vivemos isso. Agora, existe para ser igreja uma exortação sobre isso. Precisamos viver. E nós encontramos nas Escrituras tantas exortações. Está escrito em 1 Coríntios, essa palavra assim, rogo-vos. O que é exortar? Rogar é quando você clama, quando você começa a chorar.
E quando você começa a derramar lágrimas, quando você começa a gemer, quando você não tem nem palavras para expressar o que está dentro. E aqui a Escritura diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é um impacto. 2 Coríntios 13, o versículo 11, é a mesma palavra. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. É exatamente isso. Efésios 4:3, a palavra volta: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você, meu irmão, é tão ministro de Deus como eu. É verdade que só pode ficar uma pessoa aqui no púlpito para falar a cada vez. Mas todos nós somos ministros de Cristo. Aleluia! Você não é membro da igreja só porque tem a carteirinha. Você é um ministro de Deus. A sua oração tem tanto poder quanto a minha. Você não precisa ir atrás de gente poderosa para orar por você, não, meu irmão. Tem gente que anda 10 quilômetros para orar. Naquela época não tinha profeta igual tem hoje. Todos vocês são profetas. Todos vocês têm o nome de Jesus. Todos vocês têm capacitação pelo Espírito para operar sinais, prodígios e maravilhas. Deus não tem filhos prediletos. Olha o que diz o texto. Quando você lê o que eu acabei de ler, vamos repetir aqui, você precisa, esforçando-vos. Sabe o que é esforçar? É fazer assim, faz isso, ó. Suar. Esforçando diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Filipenses capítulo 1, verso 27. Igreja sem Bíblia é qualquer outra coisa. Igreja tem que ter Bíblia. Igreja tem que ter a palavra. Igreja não é igreja de evento. Igreja é palavra, palavra, palavra. É isso que fortalece. Olha o que está escrito aqui em Efésios 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Foi em Filipos que Paulo apanhou muito, viu? Ele ficou preso, torturado. O torturador ele converteu, carcereiro de Filipos, e nasceu a igreja. Muitas vezes a igreja nasce no meio de dores. Muitas vezes a gente acha que nasce só no meio de festa e alegria. Não. O capítulo 4, verso 2, bate de uma forma muito forte. Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Isso é exortação. Se um pensa de um jeito e outro pensa do outro, são dois caminhos. Mas nós temos que respeitar. Mas nós nunca podemos deixar de ter o nosso vínculo com o Senhor. Por isso que ele está falando aqui, olha, o que diz a palavra aqui, 4:2, está ali falando assim, olha, rogo a Evódia e rogo a Síntique. Um está pensando para cá, outro está pensando para lá. Pensem concordemente no Senhor. Eu não quero participar de um GC. Tudo bem, você é livre para isso. Eu já fui no GC e lá me machucaram. Então participa de outro GC, mas não deixe de participar. Compreende? Mas olha o que diz Colossenses 2, verso 2. Colossenses capítulo 2, o versículo de número 2, diz exatamente isso.
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Nós em Lagoinha pregamos Cristo. Nós não ficamos aqui ensinando o tamanho da saia que você vai vestir. Ou se você pode passar batom ou não. Se você pode ou não usar calça comprida. Se você tem que usar cabelo grande ou comprido. Ou careca. Entende? Você não é um envelope, querido. É o conteúdo que reflete o envelope. Tem muita gente que só tem um envelope bonito, mas por dentro é coisa que não presta. A fé, nossa gente, Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu a igreja da Lagoinha, não tem uma explicação. Não tem uma explicação porque eu já estou aqui só aqui, eu converti aqui, 66. Não tem uma explicação para isso. Não tem uma explicação por que eu estou vivo até hoje. Nesses últimos dias eu estou fazendo um tratamento, 18 dias. Eu já fiz 3. Eu fico ligado à máquina, a isso, e demora 3 horas, e 2 horas e pouco. Mas eu estou ali. Mas por que eu estou assim? Eu não vou desprezar o que Deus deu conhecimento para os homens, porque eu preciso ser exemplo para os outros também. Porque tem gente que diz assim, mas eu não vou no médico, mas meu pastor vai. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que ser exemplo. As pessoas ouvem de que forma? Com os olhos. E nós temos que guardar isso em ser igreja. 1 Pedro capítulo 3, o verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Fique em pé no seu lugar. Se você está ao lado de um homem, põe a mão nos ombros dele, os dois. Só no ombro. Ou as 2 mãos. Se é uma mulher, as 2 mãos no ombro de uma mulher. E fale para ela o que está escrito agora aqui, nesse texto que eu acabei de ler. Vamos ler juntos? Irmão, seja todos igual, ânimo. Não, olhe nos olhos dele, você vai repetir. Fale para o seu irmão assim, finalmente meu irmão, eu quero ter com você ânimo, quero ser compadecido, fraternalmente amigo. Dá um abraço no irmão. Amigo, agora misericordiosos. Põe a mão no bolso e tira R$1.000 para ele. Não precisa fazer isso não. E a última palavra qual que é? Qual que é a palavra? Humilde. Humilde. Aqui em Lagoinha ninguém olha para o outro de cima para baixo. Todos nós olhamos de baixo para cima. Ninguém pode falar, vamos fazer um curso como aprender a ser humilde comigo em 10 lições. Não tem. Vamos assentar. Ser igreja é ser gente. Ser igreja é você. Aqui que fala a igreja, ela precisa de uma coisa chamada cooperação. Vamos falar essa palavra? Cooperação. Cooperar. Hoje tem cooperativa de leite, cooperativa de açúcar, cooperativa de arroz, cooperativa de motoristas, tudo é cooperativa. Mas nós somos uma cooperativa também. Mas a ação é trabalhar juntos. Na igreja, enquanto você não compreender isso, que você faz parte da igreja. Sabe, naqueles momentos assim, que nós precisamos, naqueles períodos de fraqueza, naqueles períodos assim, que nós nos sentimos assim, meio chuezinho. Olha o que diz Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele,
E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Levante as suas duas mãos assim para frente. Será que você consegue ficar com as mãos estendidas sobre uma pessoa que você está em casa, orando por ela? Ela está lá na Colômbia, doente. Você não consegue ficar 24 horas orando por ela. Mas você pode fazer o quê? Sustentar as mãos. Você sabe o que é sustentar as mãos? Se eu ficar aqui com as mãos só assim, daqui 10 minutos as minhas mãos vão descendo. Vão descendo. Quando nós falamos orar uns pelos outros, é exatamente isso. Não é só orar pelo outro, é orar com o outro. Isso vem o quê? Sustentar. Em Juízes, capítulo 20, o versículo de número 11, no meio das batalhas, no meio daquelas lutas, o livro de Juízes é cheio de guerras. Assim se juntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. A única maneira de vencermos, a única maneira de cumprirmos o mandamento do Senhor, a nossa responsabilidade, nós temos que florescer onde Deus nos plantamos. Se Deus nos plantou aqui, o mandamento dele de ir por toda a terra é para mim. São para todos nós. E quando eu leio o texto, aqui que está como que a palavra diz, Êxodo, aqui a palavra do Senhor de Juízes 20, verso 11. Está ali assim: se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Filho, você não pode ser só um assistente na igreja. É verdade que até para ser assistente, entende, eu quero que você entenda isso. Você só pode dar o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Mas você pode fazer tudo que você pode. Compreende? Tem pessoas, por exemplo, eu não consigo. Nessa caminhada ali, eu não consigo correr. Se eu correr, eu corro só não consigo correr 5 minutos. Mas andar 1 hora, eu consigo andar 1 hora. O prêmio, ninguém está disputando nada com ninguém. A nossa disputa é sempre com a gente mesmo. A nossa disputa é essa: cada dia eu tenho que olhar no espelho e achar que eu estou mais parecido com Jesus. Cada dia eu tenho que olhar para minha esposa e achá-la mais linda. Ela está ficando velhinha também. Mas o que ela fez esses dias? Fala para os outros, não. Ela pintou o cabelo. Está loura. E ela mandou uma foto para mim. Eu fiquei: Renata, gente, se eu pudesse mostrar para vocês a foto que ela me mostrou do rostinho dela, lourinha. Entende? É algo assim, maravilhoso. Então é isto. 1 Samuel, capítulo 14, versos 6 e 7. Aquelas pessoas que estão vivendo assim, cheias de conflitos, aquelas confusões, nós temos que sustentar naqueles momentos de fraqueza. Olha o que diz. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Deus pode livrar com muitos ou com poucos. Deus pode livrar toda a igreja orando, 50 mil membros, 100 mil membros orando. Pode orar? 10 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas.
Ser igreja não é isso que muitas vezes as pessoas põem na cabeça. Você faz parte de um todo. É algo diferente. Mas por isso que o que é que acontece? Ser igreja vai trazendo inspiração para outras pessoas melhorarem suas condições. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 1 a 3. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O verso 2, olha o que diz: vamos, pois, até o Jordão. Jordão é o rio. Tomemos de lá cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Olha o verso 3. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Eu nunca, como Eliseu, vou pedir para você fazer alguma coisa que eu nunca fiz, ou eu não faço. Eu já fiz caminhada no meio do mato 8 horas. Hoje eu não consigo caminhar mais 8 horas, mas eu já fiz. Ser igreja é algo que é tão glorioso, que você vai se alimentando dessa verdade, vai experimentando isso, e aqui traz, vai inspirando outros. E nós temos que, na nossa vida, vamos sempre reformando. Nós sempre vamos ajudando os outros. Nós temos que encorajar as reformas. Esdras capítulo 10, versículo 4. Estavam lá reconstruindo. E o texto diz: levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. A igreja da Lagoinha não sou eu. Eu assino por ela. Por causa, tem que ter alguém para assinar como presidente. Eu estou ficando mais velho. Quando eu leio esse texto aqui, não tem uma explicação. Coloque de novo esse texto. Hoje, quando eu vi esse grupo aqui, levanta-te, pois essa coisa é da tua incumbência. Viu esse grupo todo que estava aqui? Eu não consigo explicar isso. Olha o que diz o texto. Quero que você entenda bem. Levanta-te, pois essa coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Eu confesso a vocês que hoje eu tenho mais compreensão, mais sonhos do que eu já tive em todo o ministério. E eu acabei de mostrar alguns para vocês. De ver aquele mapa que eu tenho em todos os lugares, uma igreja da Lagoinha. Não é para levantar o nome da Lagoinha, mas é para falar para os outros que é possível isto. Possível. Isso nos fortalece para ter empreendimentos que estão fadados ao fracasso se não houver a intervenção do Senhor. Neemias 4, versos 16 e 17, nos fortalece nos grandes empreendimentos. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra parte empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás e por toda a casa de Judá. Olha o 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava as armas. Os muros foram reedificados.
E quando nós vivemos isso, nós somos adicionados, fortalecidos, como diz aqui Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. A expressão da unidade. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, apenas 2, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Deixa esse texto ficar aí na para. Olha, marido e mulher. Quem é casado aqui, levante as mãos. A palavra diz que vocês têm que viver bem. Porque senão suas orações são interrompidas. Se um dorme no sofá e o outro dorme na cama, não adianta orar não. Ser igreja envolve todas as áreas da vida. Envolve. O que diz o texto? Vamos ler de novo? Mateus 18, 19. Vamos ler juntos? Em verdade também vos digo, que se 2 entre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa, fale comigo. Outra vez. Sabe o que é um cheque em branco? Assinado pelo homem mais rico do Brasil. Sabe o que é que você tem um cheque em branco assinado por Jesus Cristo? Que diz? Vamos ler de novo. O que diz a palavra? Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Você pode gritar, você pode chorar, você pode bater o pé e não ter a resposta. Um mais um, 2. 1 vezes 1. Tudo isto nos leva a Jesus. Marcos capítulo 2, verso 3. A cooperação. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. O paralítico sozinho não podia ir. Um só. Esse paralítico devia ser bem gordinho. Talvez pesava uns 100 quilos. Porque se ele pesava só 50, um só carregava. Dois não conseguiam carregar. 3 talvez conseguissem. Mas para ser confortável, tinha que ter o quê? 4 carregando. Muitas vezes você quer fazer tudo sozinho, querido. Ser igreja é cooperação. Você não veio só para receber, você veio para dar. Vamos ler de novo esse texto. Você tem que gravar isso no seu coração. Alguns foram ter com ele conduzindo um homem paralítico. E eles levaram para quem? Para Jesus. Coopere. Muitas vezes você quer cooperar com o outro só para ganhar dinheiro.
quer cooperar só para isso, para aquilo. Pode fazer, querido, não é errado. Mas coopere para levar a Jesus. Se você não está dando conta de levar seu marido a Jesus, alguém vai te ajudar. Se seu filho está com um problema e você não está conseguindo, deixe outros te ajudarem. Se você não está conseguindo cuidar daquele seu familiar que está enfermo, você está tão cansado, você precisa tirar até umas férias que não está aguentando mais, precisa de cooperação. Ser crente em Jesus é diferente. As igrejas hoje estão assim perdendo o sentido de ser igreja, de ser família. Ser igreja é ir cooperar, é viver essa realidade, é ter essa compreensão tão gloriosa, conforme vimos aqui.